Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero gravar um vídeo diferente, mas eu vou continuar lendo a Bíblia. O título dos vídeos da Bíblia é a Bíblia, né? Mas hoje eu quero falar com você sobre salvação. Às vezes você pode pensar, se para eu ser salvo, eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo, eu tenho que parar disso, parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga, parar de tanta coisa errada que eu faço. Hoje eu vou te contar a história de um homem que teve uma salvação na hora. A salvação instantânea. Às vezes tem pessoas que te convidam para estudar a Bíblia. Como eu já recebi pessoas na minha casa me chamando para estudar a Bíblia. Aí não adianta você ficar estudando a Bíblia tanto tempo sem você tomar uma decisão. Se você quiser ser salvo, você é salvo na hora. É só você fazer uma confissão a Jesus, confessando Jesus como seu Senhor, como Senhor de sua vida, como seu Salvador pessoal, como dono da sua vida. Vou ler uma história de um homem para você, do Novo Testamento, depois você pode conferir. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26. A história chama a passagem, né? Não é história, né? É história verídica. Tudo que ficou registrado na Bíblia, gente, é coisa verídica. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe era um servo de Deus, não sei se era um dos apóstolos, era um servo de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Olha, gente, já começa a prestar atenção, que era um homem importante. Hoje em dia tem muitas pessoas que acham que ser crente é coisa de bobo. É só de gente atrasado, que vai levar dinheiro para o pastor, que é bobo, que é atrasado. Eu gosto quando eu vejo uma pessoa importante se converter. Para vocês verem. Gente, não tem ninguém importante. Importante é só Deus. Importante é Jesus. Grande só Ele. E o resto tudo é pequeno. Tudo é carne, tudo é erva. A Bíblia fala que toda carne é erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Tudo seca, murcha, passa. Cadê os ricos do passado? Cadê? Já não estão mais aqui? Esses que estão agora vão passar também. Presta atenção, esse homem era encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Depois vocês conferem lá, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha que maravilha, gente. Gente, quando a gente faz alguma coisa que a gente é tocado por Deus. A Bíblia fala assim, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são as pessoas guiadas pelo Espírito. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente faz as coisas que Deus manda. Hoje mesmo eu estou falando essa mensagem. O meu propósito era ler a Bíblia e eu vou continuar lendo. Mas hoje eu dei vontade de pregar uma mensagem de salvação. Então presta atenção. Aí o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele estava lendo em voz alta, né? Filipe ouviu e falou assim: o senhor
entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, lá de Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Ele leu, mas não entendeu, né, gente? Por isso que é bom ouvir, ler, né, ouvir as explicações. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha só, gente, essa passagem está em Isaías 53, tantos anos antes de Cristo. Então, o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, ele falava essas coisas. O Isaías 53. Aí, o Filipe, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Rodolfo, o que é boas novas? Boas novas é boa notícia, boa mensagem. Que é uma boa mensagem eu chegar para você e falar que Jesus te ama, que Jesus te salva, que Jesus perdoa os seus pecados. Isso é boa notícia. Não eu chegar para você e falar assim, ó, você pode vir para Jesus, mas você tem que deixar seu cabelo crescer, você não pode mais pintar cabelo, você não pode mais passar esmalte. Isso não é boa notícia, não. Isso é uma prisão, isso é uma escravidão. Na Bíblia fala assim, foste chamados sendo escravos, ou seja, escravo do pecado, né? A maior escravidão é o pecado. Foste chamados sendo escravos, não se importe com isso, mas se pode tornar livre, aproveita a oportunidade. Então, Jesus Cristo é liberdade. Você vem para ser livre. Quando você aceita Jesus, você não é escravo de mais ninguém. Não quer dizer que você não precisa trabalhar mais. Trabalhar para as pessoas não é ser escravo, não. Trabalho, emprego é bênção de Deus. Mas às vezes a pessoa é oprimida, como diz o ditado do mundo, tem um rabo preso com alguma coisa. Com Jesus, você tem que confessar seus pecados a Jesus. Você não deve coisa a homem nenhum. Você não deve satisfação a homem nenhum. Mesmo que você pecou, você vai confessar a Jesus, a Deus, e não ao homem. O homem não tem nada com isso. Não adianta ninguém vir te acusar, não. Depois eu vou te falar por quê. Vamos terminar aqui, ver a conversão do homem. Então ele, subindo na carruagem, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Começando por aquela parte da Escritura. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Olha que maravilha, ele foi arrebatado naquele lugar. O Espírito arrebatou ele, o Espírito Santo, e levou ele para outro lugar. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, o pessoal não põe acento, né? Não sei se Cesareia ou Cesareia. Acho que é Cesareia, eu vejo falar. Indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, gente, quando você aceita Jesus, você é livre. Porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Então você não precisa ter medo mais de acusação do homem, de apontar o dedo. Né? Por exemplo, vamos supor que você era um ladrão. Aí alguém te vê na rua, você é um ladrão. Você fala assim, eu não sou mais, eu já fui. Mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. É claro que se você tiver que ser preso, você vai ser preso. Você vai pagar pela justiça, você vai pagar pela justiça do homem, né? Que a justiça existe. Mas para Deus você está perdoado. Às vezes você está dentro da cadeia e se você arrepender, você aceita Jesus, você é perdoado. Então esse homem, ele estava lendo a Bíblia, mas não entendia bem. Né? E o evangelista, o Filipe, perguntou para ele, entende o que lês? O Senhor está entendendo o que está lendo? Ele falou, como posso, se ninguém me explica? Sobe aqui e me explica. Aí a Bíblia fala que ele, começando daquela passagem da Bíblia, anunciou-lhe Jesus. E ele viu água e já quis ser batizado. Gente, é isso que é o Evangelho. Por isso que a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Às vezes nós pregamos com autoridade por isso, porque esses sinais nos acompanham. A Bíblia fala, e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Por isso que nós oramos para as pessoas, porque quem cura é Deus. Mas nós podemos orar, porque nós cremos. Nós sabemos em quem nós temos crido, e é esse que nós pregamos. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que batiza com o Espírito Santo e aquele que voltará um dia para buscar a sua igreja. Esse se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que em nenhum outro há salvação. Que em cima no céu e embaixo na terra não há outro nome, que por ele importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus que pode salvar. A Dalva já tem Deus. Você tem Deus de ouvir falar, como eu também achava que eu tinha. Mas se você realmente acha que você tem Deus, você tem que passar por Jesus. Porque você não aproxima de Deus, que Deus é santo. E nós somos pecadores. Você tem que passar por Jesus para Ele te purificar. Porque só Ele que nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala que aquele que encobre os seus pecados não será feliz, não terá prosperidade. Mas aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará a misericórdia. O importante é confessar o pecado e deixar. Eu, por exemplo, quando eu tinha uma religião, que eu era novinha, né? Quando eu fiz primeiro comunhão, aquele negócio, confessar, eu ia confessar. Eu nem sabia o que era pecado direito. Aí eu inventava os pecados lá, depois fazia tudo de novo. Porque eu tinha lá contar um pecado, né? Aí eu contava. Aí comungava, não sei, na minha religião. E depois eu fazia tudo de novo. Porque, gente, para largar o pecado, só com Jesus Cristo. É claro que você vai pecar de novo. Só que você vai ter o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Aí toda hora que você peca, o Espírito Santo te incomoda. E fala assim, você pecou. Arrepende. Pede perdão. Aí você arrepende. Pede perdão. Aí ele te perdoa e você continua firme com Jesus. Continua firme em Cristo, na caminhada. Então nós vamos continuar errando, porque nós somos carne. E quando a gente estiver nesse mundo, a gente vai pecar. Tem hora que a gente fala uma mentira, escapole. Mesmo que a gente parou de falar mentira, tem hora que escapole uma. A gente fala mentira. Aí arrepende. Não, o Espírito Santo toca na hora. Você tem que arrepender, você falou mentira. Não existe necessidade nenhuma de falar mentira, gente. A verdade tem que ser absoluta. A verdade tem que ser nossa rotina de vida.
Fala sempre a verdade. A Bíblia fala, falar é verdade, cada um com o seu próximo. Então, quem pratica mentira é filho do diabo. A Bíblia fala em João 8,44. Quem fala mentira é filho do diabo. E eu quero te falar para você aceitar a salvação hoje. Aceitar Jesus Cristo na sua vida. Talvez você está triste aí, ou querendo morrer, desesperado. Hoje eu estou pregando essa mensagem. Hoje já virou para 25 de julho, já passou de meia-noite. Já é 25 de julho. Talvez você está aí desesperado, triste, oprimido, depressivo, né? Devendo, sei lá, cheio de dívidas, cheio de problemas, doente, como doença terminal. A nossa vida aqui é muito curta. Mesmo que você viva 100 anos aqui, é curta para uma eternidade. Escolha onde você vai morar na eternidade. Eu não digo passar, porque a eternidade não passa, mas você vai morar. Ou seja, você vai viver na eternidade. Escolha Jesus. E essa hora é agora. Jesus é o único caminho. Você vê que esse eunuco, a vida... Olha, gente, se você não sabe o que é eunuco era um homem castrado. Né? Porque para trabalhar com a rainha, para ser eunuco da rainha, tinha que ser castrado. Para ele nunca, né, querer, né, alguma coisa com a rainha. Aí eles eram castrados para servir a rainha. Então o eunuco era um homem assim. Mas ele estava satisfeito com a vida dele, trabalhava lá com a rainha. E não importa, gente. Seja qual vida que você está levando, só de você estar vivo já é uma bênção de Deus. A Bíblia fala que em tudo nós temos que dar graças a Deus. Então dá graças a Deus que você está vivo até hoje. E você teve a oportunidade de ouvir muitas mensagens. E pode arrepender. E pode alcançar a salvação em Cristo Jesus. E hoje agora pode ser o seu momento. Se você está vivo, já é um milagre. Não importa se você está com dívida. Não importa qual pecado que você cometeu. Porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que seu pecado for vermelho como o carmesim, eu o tornarei branco como a neve. Assim diz a palavra de Deus. Então Deus fala assim, os seus pecados eu jogo no mar do esquecimento. Quer mais? Olha, está me perdoando. Perdoa todos os nossos pecados. Mas para isso você tem que fazer uma confissão de fé. Você tem que crer que Jesus Cristo é poderoso para perdoar os seus pecados. Jesus falou assim, aquele que não crer que eu sou, morrerá nos seus próprios pecados. Ou seja, aquele que não crê que eu posso perdoar pecados, que eu sou o Senhor, morrerá nele, morrerá nos pecados. Então, se você quiser agora ser salvo, né, ter um descanso da sua alma, às vezes você está carregando um fardo tão pesado, porque o pecado é muito pesado. O pecado nos acusa todo dia. Satanás, ele nos acusa todo dia. Ele te lembra daquele pecado da sua infância. Ele te lembra daquele pecado que você fez lá escondido, que ninguém sabe. Só você e Deus. Mas Jesus te chama hoje. E ele fala assim, quando ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Então, se você quer, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu quero te confessar agora, como meu único Senhor, como meu suficiente Salvador. Você pode me ouvir, mas você pode fechar os olhos. Para você concentrar na sua oração. Você está falando com Deus. Lembre-se que Ele está perto de você. Ele está vivo. Ele está pertinho. Ele está pronto para entrar. Quando você convidar, Ele vai entrar. Então você fala, Senhor Jesus, eu te confesso agora como meu único Senhor, como meu suficiente Salvador. Peço ao Senhor que perdoe os meus pecados. Se você lembrar dos seus pecados, pode confessar. Pode falar com o Senhor. Aquele dia que eu fiz isso e aquilo, que ninguém viu, mas o Senhor viu. Aquele dia que eu fiz isso, se o Espírito Santo te lembrar o pecado, confessa. Fala com Jesus. Você sozinho no seu quarto. Confessa o pecado e fala, perdoa os meus pecados, Senhor. E escreva o meu nome no livro da vida. E você vai sentir um alívio. E a partir de hoje, Senhor Jesus, faça de mim uma nova criatura. Eu quero descansar no Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter uma vida transformada, porque eu não estou aguentando. Gente, o peso do pecado ninguém suporta. É muito pesado.
O pecado nos escraviza. Toda hora o diabo te acusa. Qualquer hora que você estiver numa boa, assim, alegre, o diabo lembra. Ah, você é pecador. Você lembra daquilo que você fez? Você está sempre lembrando. Então, quando você entrega para Jesus, os seus pecados é levado na cruz. Então, a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você fez essa oração, feche seus olhos, que agora eu vou fazer uma oração para você. Senhor Jesus, eu te apresento agora essa pessoa que está orando, confessando o Senhor como Salvador. Eu peço, Senhor, Pai, que perdoe os pecados dessa pessoa, escreva o nome dela no livro da vida. E a partir de hoje, Pai, faça dessa pessoa uma nova criatura. Pai, em nome de Jesus, que seja quebrada toda maldição. Talvez, Pai, houve maldições sobre essa pessoa desde o ventre. Que seja quebrada agora toda maldição na vida dessa pessoa. E que ela seja abençoada e transformada para a glória do Teu nome. Escreva o nome dela no livro da vida, Senhor. E a partir de hoje, faça dela uma nova criatura, uma pessoa cheia do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por essa vida. E se você fez essa oração comigo, e se você sentiu essa salvação, que às vezes você não sente na hora. Ah, Dalva, eu não senti nada. Não precisa sentir, não. A Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Não fala que aquele que sente, não. Você vai sentir, dia após dia. Eu, quando aceitei, na hora eu chorei, fiquei emocionada, mas a partir do outro dia eu fui tendo uma intimidade com Deus. Porque quando você convida, quando você o aceita como Senhor, Ele entra na sua vida e faz morada. E Ele limpa a casa. Porque às vezes a casa está suja, né? Sempre. Antes de a gente aceitar Jesus, a casa está suja, cheia de pecado. E é isso aí. Dalva, é só isso? Só isso. E começa a ter uma vida com Deus. Todo dia você faz uma oração pequenininha, pelo menos de 1 minuto. Fala assim, ó Deus, estou andando com o Senhor. Segura na minha mão, me ajude a caminhar. É uma oração sincera e pequena. Vai fazendo uma oração, você vai experimentar uma intimidade com Deus. Uma nova vida com Deus. E sua vida será transformada, assim como foi a minha. E depois você comenta aqui nesse vídeo. Comenta se você fez. Talvez você está querendo morrer e querendo tirar a sua vida, não faça isso. Jesus te ama. E ele só quer você. Ele não joga na sua cara o seu pecado. Muito pelo contrário, ele te perdoa. Porque ele te ama. E ele morreu na cruz para isso. Para levar o seu pecado e levar o meu pecado. Então não morra. Não tire a sua vida. Vai para Jesus. Porque Jesus te ama. E o preço foi caro. Ele pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço com a vida. Com o sangue dele. Para nos perdoar. Para que nós possamos hoje ter qualidade de vida. Em nome de Jesus. Deus que abençoe, fique com Deus. Curte esse vídeo. Compartilhe se você gostou. Passe para algum amigo que talvez está triste, às vezes está com depressão. Às vezes está triste, querendo tirar a vida. Passe esse vídeo para algumas pessoas que você conhece, que precisam de ouvir uma mensagem assim. Deus que abençoe, fique com Deus. E a paz de Jesus seja com você. Amém.